Quando surge o torcedor palmeirense. É complicado. É complicado, a gente vai vir aqui agora. Eu não tava gravando o vídeo, não era costume meu. Mas tava vindo aqui agora pra falar e pra abrir o peito. Coisas que, por exemplo, a diretoria não faz, né? Pelo menos a presidente do Palmeiras não fez. Vários jogadores líderes do elenco sequer postaram, fizeram uma postagem na rede social. Ou seja, a gente não pode esperar muita coisa agora. Então vai ficar os torcedores agora quebrando a cabeça. Os torcedores agora falando sobre resolver certo tipo de situação. E nada desses jogadores ou do Abel Ferreira apresentar soluções. Porque na verdade as soluções elas já estavam aí desde o começo da temporada. Parecia muito evidente, cara. Quando, por exemplo, eu não sou especialista em nada, eu acho que ninguém é. Nem o Abel Ferreira é. Ele pode ser vencedor, mas ele tem falhas. Quando a gente vai olhando indícios, por exemplo, de que jogadores estão tomando espaço de outros jogadores, quando a gente vê o Tabata entrar, não render o esperado e continuar entrando, quando a gente vê o Navarro ter mais oportunidade do que deveria, quando a gente olha, por exemplo, para o Breno Lopes, que entrou durante toda a temporada e sumiu neste final de temporada. E a gente vai olhando pro Rony, aonde tem apenas um gol nos últimos 2 meses, em mais de 800 minutos, contra o Deportivo Pereira. Em um jogo praticamente jogando contra um time amador. É complicado. É complicado porque já havia indícios de que isso ia acontecer. Já havia indícios de que isso ia acontecer, cara, há muito tempo. Eu não consigo lembrar quando foi que a gente começou a dar o estopim de falando que o Abel Ferreira tinha dificuldade em utilizar ou formar os jogadores das categorias de base. Isso era algo quase que foi ficando mais perceptível e gritante com o passar do tempo. Eu lembro de vários tweets falando sobre o assunto. E eu lembro muito bem de ressaltar que isso não iria apagar a história que o Abel Ferreira tinha no Palmeiras. Mas isso era um defeito claro do treinador. E cara, eu posso me lembrar de tantas formas e quantas ataques eu recebi de pessoas até influentes na mídia palestrina. E é muito constrangedor ver que a conta chegou, cara. E assim, falando um pouco mais sobre o jogo contra o Boca Juniors, o jogo de ida ele deu indícios do que não deveria ser feito nos jogos de volta. Ele mostrou claramente que se o Palmeiras dependesse do seu goleiro, uma bola ia entrar. E a bola entrou. A bola do Cavani, do craque do time. Do cara que não fez nada no ano todo, mas decidiu no momento que tinha que decidir. Porque é isso que se faz, o craque. A gente perdeu o nosso melhor jogador do time, o Dudu, que também já não vinha decidindo há algum tempo, mas era o melhor jogador do time e não tinha ninguém para repor. Não tinha ninguém à altura, a não ser um jovem de 17 anos que o mundo todo sabia. Ontem eu passei a tarde toda lendo tweets de gente da Arábia, da Inglaterra, da Espanha, falando sobre a possibilidade do Endrick não entrar em campo como titularidade. Eles não conseguiam compreender como um dos maiores jogadores, uma das maiores promessas do futebol atual não estaria em campo num jogo mais difícil do time na temporada. E, cara, e era tão perceptível, era tão claro de que era o óbvio a se fazer e não foi feito. Não foi feito por um treinador arrogante, soberbo. Depois ele vai na coletiva de imprensa falar que ele mudou o jogo. Não, você não mudou o jogo. Porque se você fosse competente o suficiente para mudar o jogo, você mudaria o jogo na Argentina. Você teria mudado a formação na Argentina. A gente não teria que depender do Everton fazer várias defesas na Argentina para a gente não perder. E para não complicar muito mais. Para não impedir que o torcedor fizesse essa festa maravilhosa que fez ontem. E eu ainda acho que a gente tivesse perdido 2-0 na Argentina, isso não ia impedir o torcedor fazer a festa maravilhosa que a gente fez ontem. Que não é por vocês, não é pelo o treinador que se acha maior do que o próprio clube, que esnobou, por exemplo, a torcida quando a torcida cobrou contratações. E depois de um tempo ele fala que precisava de peças no elenco. É isso. A gente não pede nada mais do que respeito com essa camisa. A gente não pede nada mais do que alguém que compreenda o tamanho do clube, que não coloque, que não ache que o que você construiu é maior do que o clube, ou que o clube está te devendo algo, porque a gente paga muito bem os seus milhões em salário. A gente paga muito bem, como um dos maiores salários do mundo, para você fazer o seu trabalho, e você não fez o seu trabalho ontem.
A gente foi eliminado. Você pode dar patada em jornalista. No excelente Paulo Massini, que ontem fez o que tinha que ser feito, que era perguntar, que era incomodar alguém que estava confortável com a diretoria omissa. E você foi lá e esnobou novamente o excelente Paulo Massini, que fez uma crítica correta. Aonde está a linha entre a convicção e a teimosia? E eu falo onde está essa linha. No momento em que você testa essa formação, durante toda a lesão do Dudu, e após a lesão do Dudu, e você vai testando essa formação. Cara, eu lembro no quarto jogo, faz quase 2 semanas atrás, eu falei, cara, essa formação não vai encaixar, não vai dar certo. Eu lembro de ter postado no meu Twitter e nas minhas páginas as estatísticas de ataque do Palmeiras, elas haviam despencado. E eu havia falado, e eu havia repetido, falando a respeito disso, de que o Palmeiras não estava criando, que o Palmeiras estava sofrendo para criar. E o que o treinador falou? Qual foi o argumento do treinador a respeito disso? De que ele tinha mais segurança defensiva e de que na frente eram os jogadores que iriam decidir. E a gente viu muito bem os jogadores decidindo, né? A gente viu muito bem, por exemplo, o Rony em 180 minutos conseguir dar uma bicicleta no final dos acréscimos. Que, cara, se ele faz essa bicicleta, ele seria venerado com razão, seria histórico. Mas não é jogador para ser titular do Palmeiras. E eu falo isso a temporada toda. Eu falo que o Rony não iria decidir como o Cavani decidiu. Era evidente, era óbvio que isso iria acontecer. E aconteceu. E não é porque eu sou certo, cara. Não é porque eu sei de futebol. Aqui, no alto da minha humildade. É porque era evidente, qualquer torcedor, qualquer pessoa que enxerga o futebol minimamente iria compreender o que estava acontecendo. Porque basta a ter olhos. Um jogador que marcou 2 gols contra o Coritiba, contra o América Mineiro, marcou contra o Deportivo Pereira, contra São Bernardo, contra times de nível muito abaixo, que não conseguiu marcar contra nenhum time de fora da zona de abaixamento no Brasil. Era evidente que esse jogador não iria decidir. Quase decidiu, é obra do acaso. Como, por exemplo, o Davidson decidiu uma Libertadores pro Palmeiras. Como, por exemplo, o Breno Lopes decidiu uma Libertadores pro Palmeiras. E alguém acha que o Breno Lopes deve ser titular do Palmeiras? Eu acho que não. Nem o Abel Ferreira acha. Porque se ele tivesse cogitado essa mínima possibilidade, o Breno Lopes, o jogador que ele tanto apoiou, né, o suposto jogador que ele mais injustiçou, teria entrado ontem para decidir e não entrou. Ontem entrou jogadores que foram esnobados a temporada inteira, que ouviu piadinhas do treinador na coletiva, que ouviu o treinador falar que não estava pronto, que ouviu o jornalista reafirmar isso várias e várias vezes, que ouviu o jornalista falar que esses jogadores inventam demais. Esses jogadores estavam ontem de cabeça erguida para tentar decidir um jogo por essa camisa. Eram esses jogadores que tiveram que assumir uma bronca que nenhum dos medalhões, aquelas contratações que o Abel Ferreira dizia que eram jogadores de caráter, homens, não estavam lá ontem, cara. Ontem o Jailson não apareceu. Ontem o Atuesta nem apareceu, estava lesionado, sequer faz ser utilizado. O Tabata já tinha ido embora há muito tempo. O Navarro já tinha ido embora há muito tempo. Ontem o Rony ficou 180 minutos para dar uma bicicleta depois. E poderia ter se consagrado. Não se consagrou, porque é isso que é o Rony. Esse é o Rony, é o jogador do quase. Sempre do quase. Tava ontem Endrick lá. E é uma tristeza. Eu falei isso no jogo passado, no jogo de hoje eu reafirmo. É uma tristeza ver que o Rony vai ser o melhor jogador que a gente nunca viu no Palmeiras. Porque a gente tem a impressão de que ele poderia ter quebrado diversos recordes, que era só fazer o mínimo, que era formar. Ou era um jogador praticamente já formado, que era apenas instruir o jogador nos momentos em que ele tivesse dificuldade. Mas isso não foi feito. Não tiveram a capacidade de fazer isso. O treinador, por preguiça, por comodismo, não formou a principal joia do futebol brasileiro. O jogador teve que se desenvolver sozinho, sofreu para se desenvolver sozinho. E eu falo sozinho porque no momento em que o jogador precisou de apoio, ele foi escanteado no banco. E está acontecendo com o Flaco Lopes também, que é um jogador que tem qualidade, mas não é um Endrick. E que vai sofrer. Provavelmente pode ser emprestado, e tomara que seja emprestado para crescer com menos pressão. Aqui ele não vai crescer se ele não tiver mais personalidade, que é o que acho que falta para ele neste momento. É isso, cara. Para falar
para tocar algumas peças sobre o ano do Palmeiras. Luiz Guilherme e Kevin mereceu mais oportunidades. Isso eu acho que é evidente, né? Eu acho que isso tá muito mais que evidente. Parece que toda aquela energia que a gente perde quando a gente está avaliando os jogos do Palmeiras no dia a dia, a gente perde muita energia para falar coisas que parecem tão óbvias e que as pessoas, elas eu consigo entender, parece que é uma forma de se blindar e de falar, cara, eu não posso criticar, porque no momento se eu critico agora e no momento em que as coisas dão certo, eu posso, sei lá, ter parecido meio errado. Eu compreendo quem faça isso, quem se proteja, sabe? Porque o time já ganhou, já conquistou. E é arriscado você criticar um time que já fez tantas reviravoltas nos últimos tempos. Mas era o óbvio a se fazer. Se você olhar para algum jornalista e esse jornalista ele deixou de criticar, por exemplo, o Anderson Barros, que é muito simples de criticar o dirigente de futebol do Palmeiras. Ele é muito fácil de criticar. Por quê? Não é uma análise que você faz, uma análise minuciosa. Você não precisa olhar detalhes, cara. É apenas você enxergar o óbvio. O dirigente, o dono do departamento de futebol do Palmeiras, é responsável pelo que acontece no departamento de futebol. E a partir do momento em que o elenco, um dos principais elencos do futebol brasileiro, se torna o elenco aonde jogadores de 17, de 20 anos tem que entrar para resolver em uma semifinal de Libertadores com o time perdendo contra o Boca Juniors no Allianz lotado, você sabe que aí tem problemas. É evidente que aí tem problemas. O que mais me deixa triste, o que mais me preocupa neste momento é que o dirigente, o treinador, não consegue ter a habilidade de olhar na cara do torcedor para falar, a gente errou nessa temporada, algumas coisas precisam ser corrigidas. É uma disfarçatez, é um orgulho tão grande, parece uma soberba de que subiu num patamar de que dessa mentira que uma parte da imprensa criou de que o Palmeiras tem uma gestão excelente, de que o Palmeiras é uma gestão exemplar. E parece que subiram nesse patamar, eles acreditaram nessa mentira e agora eles não conseguem admitir que erraram. Não conseguem admitir que o planejamento do Palmeiras ele foi fraco. De que o Palmeiras lutou para terminar a temporada sem um título relevante. Eu falo os três principais títulos. O Abel Ferreira pode ganhar seu Paulista o que quiser, ou a Supercopa o que quiser. São títulos que a gente já viu, por exemplo, o Botafogo ser eliminado e agora vai ganhar um brasileiro por uma certa regularidade. Provavelmente, né? É isso. A presidente do Palmeiras, eu vou pôr a palavra para falar da presidente do Palmeiras, né? Eu, praticamente antes da eleição, eu fiz tantos textos alertando pelo que podia vir, cara. E como eu falei, cara, não é algo assim, cara, você é um gênio. Eu tenho humildade para reconhecer que eu não sei de nada, cara, eu falo tanta merda. Mas coisas evidentes e coisas óbvias que as pessoas às vezes têm medo de falar para não parecer menos torcedor. E era evidente que isso ia acontecer, cara. É evidente que uma mulher, por exemplo, que abriu mão abriu mão da ética para conseguir entrar na política do clube, era evidente que essa mulher ela faria qualquer coisa para privar o seu ego e não iria pensar no clube, porque para você precisa ser se doar muito e abrir mão tanto de você pra você fazer parte de um clube como esse que era evidente que uma mulher como Leila Pereira não teria essa capacidade. De como um casal como Leila Pereira e Lamáquia não teriam capacidade nenhuma para gerir um clube como o Palmeiras. Eles podem gerir empresas, tanto é que fazem isso com o Palmeiras, né? Visam os lucros, o equilíbrio financeiro, a paixão do torcedor, eles não ligam, eles não se importam. Eu espero de verdade que as coisas mudem. Infelizmente, eu tenho pouca perspectiva. A não ser que, por exemplo, o dirigente de futebol seja demitido ou que a presidente abra o cofre de vez, é muito pouco provável que as coisas mudam neste processo. Sobre a demissão do Abel Ferreira, eu tenho medo, cara, pra falar a verdade. Se você falasse pra mim, olha, a gente tá trazendo um dirigente de futebol hoje, esse dirigente, ele vai reformular o departamento de futebol do Palmeiras. Eu teria a endossar mais uma certa coisa de vamos respirar novos ares. Foi um trabalho bom, foi um trabalho de um ciclo vitorioso, mas vamos mudar um pouco a perspectiva. Mas com a perspectiva de que, por exemplo, o Anderson Barros pode continuar, eu
tenho como alavanca de segurança falar, Abel Ferreira, continue, porque se o Abel Ferreira sair, eu vou lembrar vocês aqui, quando o Luxemburgo foi demitido, um dos nomes sugeridos pelo Anderson Barros foi o Guto Ferreira. É esse o nível de dirigente do Palmeiras. Então, vamos lembrar que o Abel Ferreira não foi um nome que surgiu da direção do Palmeiras. O Abel Ferreira foi um nome que surgiu por empresários. Deu certo, deu muito certo. Infelizmente, não deu certo com todas as características que a gente queria ter. Formação de base. É, para tocar nesse último ponto que eu quero falar sobre as categorias de base, é triste. É triste porque a gente fica com a sensação de que a gente tá subaproveitando muita gente, cara. Mano, eu lembro de ter ficado muito revoltado com a venda do Verón, com a venda do Patrick, com a venda do Renan, com o empréstimo do Renan. E assim, as pessoas falam, esses jogadores não venderam nada, onde eles estão? Tá, mas onde eles poderiam chegar agora? Eles poderiam ser muito maiores aqui do que estão lá, do que são agora. Era apenas ter paciência, apenas ter um técnico que tivesse mais cuidado, que não chegava na coletiva e não basta o jogador. Eu vou evidenciar isso e é muito bom que se evidencie. Num Paulista, num jogo que não valia nada, o Abel Ferreira chegou e pro Renan que fez uma ótima temporada de 2021 e falou que se ele tivesse que continuar, né, jogando no Palmeiras, ele precisaria ter mais seriedade. Por quê? Porque o Palmeiras sofreu um gol no começo do Paulista, assim, acho que era quarto ou quinto jogo, 2022. O Palmeiras sofreu um gol porque o Renan ele não chutou uma bola pro meio de campo, tentou sair jogando. E alguém viu esse tipo de crítica ontem, no jogo de ontem? Essa certa responsabilidade, responsabilização de alguém? Não há. Não houve em nenhum momento esse certo tipo de responsabilização com o Jailson, que faz o que faz com a camiseta do Palmeiras. Mas há com a base. A mão do Abel Ferreira com os jogadores da base é sempre pesada. Ele não consegue compreender uma forma de instruir e de formar jogador a não ser nessa forma mesquinha de depreciar os jogadores. Ele esnobou o Kevin durante boa parte da temporada. É bom que se diga isso. É bom que evidencie isso. Que isso ia ser respaldado pela mídia esportiva se o Kevin não tivesse entrado e feito o que fez, não tivesse levantado a cabeça para bater um pênalti, que o Veiga e o Gomes não tiveram a capacidade de fazer. Eu não vou culpar, por exemplo, o Everton pelo jogo de ontem, não. Pela penalidade de ontem, não. Ele fez o que tinha que fazer, que era catar o primeiro pênalti, cara, o primeiro. O Veiga, o jogador que vai na coletiva e fala a minha obrigação é treinar pênalti, não que ele não poderia errar, mas ontem era o pênalti de segurança. O Gomes bateu um dos piores pênaltis recentes do Palmeiras ultimamente. E para falar a verdade, o vídeo tá ficando até muito longo, eu não queria que isso acontecesse. Para finalizar, falando de base, é, para mim, os titulares do Palmeiras no final da semana são Endrick, Luiz Guilherme e Kevin no ataque, talvez Veiga no meio ainda. E pra falar a verdade, se colocar Zé Rafael e Fabinho, não sei quem tá suspenso, nem tenho cabeça pra pensar nisso agora. O Piquerez, o Vaik, o Gomes e o Murilo não alteraria nem o Everton. Mas o ataque mudaria completamente por meritocracia. O Palmeiras precisa valorizar os seus jogadores de base, porque se ele não fizer, ele vai fazer vender jogadores nos preços que está vendendo, por exemplo. Vender o Endrick por 35 milhões de euros, somam aí vários tipos de metas que ele tem que atingir, mas vender por 35 milhões de euros. Vendeu o Giovani por um preço muito abaixo do que o seu potencial diria. Vendeu o Verão por um preço. Doou o Verão praticamente. Por quê? Porque não sabe formar jogador. O Palmeiras é um time que joga todo mundo no profissional, por quê? Porque não contrata. Então aí fica esse número inflado de que o Palmeiras jogou 29 jogadores da base no profissional do Palmeiras nos últimos 2, 3 anos. Mas é por quê? Porque o Palmeiras não contrata. Então sobe espaço para esses jogadores. Mas formar, isso não acontece. Tanto é que nas seleções de base, por exemplo, e nem a seleção olímpica, seleção sub-20, o Palmeiras não tem quase ninguém. E uma base que é tão vencedora. Aí fala, não, a culpa é dos jogadores. Não, a culpa é de quem tá formando esses jogadores. Porque não é possível um time que forma, tem, sei lá, 30, 40 jogadores a cada 2 anos da base do Palmeiras ali de sub-20, não consiga formar um que vá ser jogador olímpico. Tem o Danilo, que doaram também,
Mas é bom que se diga, e as pessoas falam isso muito corretamente. O Danilo só é o que é no Palmeiras hoje porque o Felipe Melo se lesionou em 2020. Porque se isso não tivesse acontecido, provavelmente o Danilo seria preterido. O Danilo seria jogado pra segunda opção. Provavelmente. É isso, cara. Eu espero que esse vídeo. É mais um desabafo. Eu nem vou editar esse vídeo, porque eu não quero que apareça com cortes. Eu vou simplesmente postar. É mais um desabafo. Espero que as coisas mudem em novos ares pra nós. Fechou?